Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula, a mais um vídeo, e o nosso assunto de hoje vai ser inequações do segundo grau. Será que isso aparecendo ali na sua prova do Enem, você domina esse assunto? Com a nossa aula de hoje, eu tenho certeza. Vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Nosso assunto aí de hoje vai ser esse de inequações, mas antes, deixa eu me apresentar para vocês. Eu sou o professor Rodrigo Queiroz, sou um dos professores aqui de matemática, aqui do nosso conteúdo aqui de preparatório ali para vocês do Enem, ok? Um dos professores aqui do projeto e um dos professores aqui da parte de matemática e suas tecnologias, tá certo? Então, galera, sem muita enrolação, vamos aqui para a nossa aula de hoje. E o nosso assunto aqui, como a gente bem disse, vão ser as inequações do segundo grau, mas antes da gente iniciar ali a parte dos cálculos, a gente tem que dar uma olhada ali na definição. O que é uma inequação do segundo grau? Então, a gente vai chamar de inequação do segundo grau toda conta ali do segundo grau. Aqui eu vou dar exemplos usando a variável sendo x, que a gente tem ali toda desigualdade, e aí eu tenho que focar nisso daqui, então eu vou ter desigualdades, que a gente pode reduzir ela em uma dessas formas que eu vou apresentar aqui. Então ele pode estar nesse formato, um ax² mais bx mais c maior ou igual a zero. Então olha lá a nossa desigualdade, beleza? Ele pode também estar no formato a mesma coisa, só que agora só maior do que zero, estritamente maior do que zero. A mesmo cálculo, só que agora menor ou igual a zero. E esse mesmo cara, só que aí agora ele estando ali, estritamente menor do que zero. E é claro que esse A, B e C vão ser valores, vão ser números ali pertencentes aos reais, e o A ele tem que ser diferente de zero, porque se o nosso A for zero, toda essa parte aqui vai zerar, e a gente não tem mais uma inequação do segundo grau, a gente teria uma no mínimo do primeiro grau, ok? Então o A não pode ser nulo, agora o B ou o C sem problema algum, certo? Mas aí, professor, como é que eu resolvo esse cara? Vamos dar uma olhada aqui juntos. Por exemplo, se aparece isso daqui pra gente, uma inequação do segundo grau com esse formato. Então, primeiro de tudo, pessoal, a gente tem que fazer ali o estudo do nosso sinal, como se fosse uma função. Então, para fazer esse estudo do sinal, eu vou pegar o meu cálculo, que é x² menos 4x mais 4, e igualar a zero, resolver como se fosse uma equação do segundo grau, beleza? Pode fazer por soma e produto, usando ali os... Na verdade, soma e produto é uma forma popular de a gente falar para o segundo grau ali, que a gente está usando ali as relações de Girard, né? Mas, como a maioria do pessoal usa o caminho ali de delta e bhaskara, aqui nessa aula eu vou utilizar isso com vocês, tá bom? Então vamos lá recordar, né? O nosso delta fica sendo b² menos 4ac. Então, nosso delta é, o b é sempre quem acompanha o x, então nesse caso é menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é sempre quem acompanha x ao quadrado, nesse caso é 1, e o c, aquele valor independente, o termo sem variável, nesse exemplo ele é 4. Então, ok, nosso delta vai ser menos 4 ao quadrado, 16, menos 4 vezes 1, 4, vezes 4, 16. Subtraindo essa galera, a gente tem 0. Beleza. Primeira parte já resolvemos. Agora vamos achar ali a fórmula de Bhaskara, né? Que é o menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes o a. Então, meu x vai ser igual a menos o b, que já tem o sinal dele de menos. Então, esse primeiro aqui eu vou bem passo a passo, tá? Mais ou menos raiz de zero, sobre 2 vezes o valor de a, que é 1. Beleza. Então, o nosso x vai ser menos com menos 4, mais ou menos raiz de zero, que é 0, sobre 2. Então, aqui vamos ter nossas duas raízes. Uma usando o valor positivo, que é o x', x1, que vai dar 2. E outra utilizando o valor negativo, que nesse exemplo, já que o nosso delta deu 0, a gente sabia que ambas as raízes dariam o mesmo resultado, né? 2 e 2. Beleza. Fiz o estudo de sinal, professor. E aí? Agora vamos marcar nossas raízes em uma reta numérica, como se eu fosse desenhar um gráfico. Mas eu não preciso desenhar o eixo x e y. Basta o nosso eixo x, que eu estou marcando ali apenas as raízes, ok?
Nesse caso, como ambas deram o mesmo valor, então eu vou marcar ali o valor de 2. A ideia é de desenhar a nossa parábola. Esse cara aqui, já que o nosso A é positivo, não é parábola com concavidade voltada para cima? Não é? Esse carinha aqui. A mão livre fica ruim, mas essa é a nossa ideia. Ele toca apenas no 2, em cima do nosso eixo X, beleza? Então, o que isso aqui quer dizer pra gente, pessoal? Em cima do 2, a nossa inequação dá exatamente 0. Todos os valores que tiverem acima do eixo X, ela é positiva. Nesse exemplo, todo mundo está sendo positivo, certo? Eu não tenho valores negativos, porque a nossa parábola, ninguém passou aqui para a parte de baixo. Então, todo mundo é positivo. E aí, o que eu quero como resultado? E agora, professor, como é que eu acho a resposta? Basta olhar ali para o sinal da desigualdade que ele colocou. Eu quero os valores menores que 0 e igual a 0. Valores menores do que 0 nós temos nesse caso? Não. Mas valor igual a 0 nós temos. E o valor que é igual a 0 é o 2. Porque a gente igualou a 0 lá no comecinho para formar ele como uma equação, para fazer o estudo do sinal, ok? Então, nesse exemplo, a nossa solução ela tem valor único. Né? A nossa solução ali, você pode colocar lá, o x pertence aos reais, tal que o x é igual a 2, apenas esse valorzinho, certo? Lembrando, a gente tem formas diferentes de representar isso daqui. A gente pode colocar ali em conjuntos, posso desenhar ali a nossa reta, como a gente colocou, e aí a gente vai ver isso nos próximos exemplos, tá bom? O que pode aparecer aqui pra gente também, galera, além de uma inequação simples dessa forma? Pode aparecer mais de uma inequação multiplicando, e a gente chama isso de inequação produto, onde eu tenho mais de uma inequação fazendo a multiplicação entre elas. E como que a gente vai fazer isso daqui? A gente vai atuar da seguinte maneira, a gente vai resolver cada uma separadamente. Então eu vou chamar aqui a minha primeira de continha 1 e vou resolver. Da mesma forma que a gente fez do outro, a gente vai fazer o estudo do sinal dessa continha 1. Então eu vou igualar ela a 0. Vou igualar a 0 e vou resolver isso daqui, tá? Mesma coisa, delta, Bhaskara. Como a gente fez aquele primeiro mais passo a passo, os próximos eu vou um pouco mais direto, tá? Então o nosso b que é menos 2 ao quadrado, menos 4, o a que é 1 e o c que é 3. Então o nosso delta vai dar 4 e 4 vezes 3, 12. Então o nosso delta deu um valor negativo. Delta ele deu menos 8. Se o delta deu negativo, até para a gente lembrar ali dos nossos conteúdos de equação do segundo grau, não vão ter raízes, certo? Então a gente para por aqui, eu não preciso fazer uma próxima parte. Agora então vamos focar ali na nossa segunda continha. Vamos lá, vamos focar nesse cara, vou até tampar aqui o nosso delta para isso. Então essa segunda conta, mesma ideia, se eu quero fazer o estudo do sinal, eu vou igualar a 0. Então menos 3x mais 4 é igual a 0. Vamos fazer o nosso delta e Bhaskara ali normal, tá? Vamos colocar ali. Então o nosso delta ele é menos 3 quadrado, menos o 4, o A é menos 1 e o C é 4. Então o nosso delta vai dar 9, menos com menos mais 16. Então esse cara deu 25. Então nós vamos ter raízes e essas raízes são distintas, ok? Então vamos fazer as raízes. Nosso x vai ser menos com o menos do b, fica 3 positivo, mais ou menos raiz do delta, que é 25. Raiz de 25 é 5, 2 vezes o a, mas o a é menos 1, então fica aqui menos 2. Então quem são as nossas raízes? Meu x' vai ser 3 mais 5 dividido por menos 2. 3 mais 5, 8. 8 dividido por menos 2, menos 4. X duas linhas, eu vou ter 3 menos 5 sobre menos 2. Menos 2 dividido por menos 2, nossa raiz é 1, beleza? E agora vamos fazer o estudo desses sinais. E até vamos pegar aqui um outro quadro para a gente fazer isso. Vamos colocar aqui o meu primeiro cálculo. Assim como a gente fez aquele separado, só que aqui a gente vai fazer de cada um juntos. Então a minha primeira aqui eu faço a reta. Lembrando que, deixa eu até dar uma licença aqui de novo. Olha lá, nosso primeiro cálculo. A parte de azul. Tem raízes? Não. Então ele não toca no eixo X. Mas eu sei que a concavidade é voltada para cima. Então minha raiz
minha parábola, aliás, estaria dessa forma, em alguma parte, mas não tem raízes. Toda a minha parábola não está para cima, então todos os meus valores são positivos. Tá? Porque a nossa parábola ela está toda para cima do eixo x. Ok? Professor, mas ela poderia estar toda para baixo, com cavidade para cima, e toda abaixo do eixo x também? Poderia. Mas aí a gente tem que fazer ali o estudo do x do vértice e y do vértice, que não é parte desse conteúdo aqui, a gente não precisa, tá? Pensando ali na segunda parte, nossas raízes, menos 4 e 1. Então vamos desenhar esses resultados aqui. Vamos fazer o nosso reta numérica. Eu tenho lá os valores de, recordando ali em cima, ó, 1 e menos 4. Então eu vou ter aqui menos 4, eu vou ter o valor de 1. Concavidade, olha lá, para o nosso valor de A, não é menos 1? Então a concavidade é voltada para baixo. Então tudo que está acima, essa parte acima do eixo x é positiva. Deixa eu voltar aqui. Essa parte é positiva. E as partes que estão abaixo, que são os extremos, elas são negativas. Nosso resultado, a nossa solução tem que valer para ambas. Então a gente vai fazer o quê? Eu vou fazer uma solução. Então eu vou fazer uma reta para ser a solução. Uma única reta numérica, a gente vai marcar ali todos os valores. Para isso, eu faço ali a projeção das raízes. Nesse exemplo, como a gente só tem as raízes da segunda, então elas mesmas são as nossas projeções, tá bom? E aí a gente vai fazer uma espécie de joguinho de sinal, galera, porque lá a nossa conta não é um produto, não é uma multiplicação, então aqui eu vou fazer um jogo de sinal. Antes do menos 4, olha lá, a parte de cima é mais e a de baixo é menos. Então, mais com menos, eu vou ter menos como resultado. Entre os nossos valores, mais com mais, a gente vai ter como resposta mais. E à direita, mais com menos, a gente vai ter menos. Beleza, agora eu sei que nos extremos a nossa conta é negativa. Eu sei que no meio ela é positiva e exatamente no menos 4 e no 1 a nossa conta dá zero, porque alguma coisa ali vai zerar, certo? Tá, professor, fizemos todos os estudos do sinal. E aí? Qual que é a parte que nos interessa? Volta lá no nosso cálculo e olha para o sinal de desigualdade que ele deu. Olha lá, eu quero estritamente maior do que zero. Não pode ser zero, tem que ser estritamente maior do que zero. Quais partes aqui são maiores do que zero? Não está entre menos 4 e 1? Não são os valores que são estritamente maiores? Então a gente vai escrever a nossa solução. Então a solução x pertence aos reais, tal que o x está entre dois valores. Então ele está entre menos 4 e 1. O x está no meio desses dois. E sempre que está entre dois valores, eu uso o sinal de menor. Caso aqui no nosso exercício tivesse o maior ou igual, aí lá na solução eu também colocaria a desigualdade, porque eu também estaria assumindo esses valores aonde pode zerar, tá bom? Outras formas que eu tinha comentado que eu posso escrever esses resultados, na forma de intervalo. Por exemplo, a nossa solução também posso escrevê-la assim. Ele está indo de menos 4 até 1. Como o intervalo é aberto, eu coloco o colchete virado para fora do meu número. Caso um dos valores tivesse ali o maior ou igual, menor ou igual, aí o meu colchete era virado para o número, ok? Então posso escrever dessa forma também a minha solução, a minha resposta, tá bom? Além da inequação de produto, a gente pode ter também, galera, a inequação de quociente, que é o quê? É a divisão de dois cálculos ali. Erro comum do pessoal cometer: ah, professor, vamos multiplicar cruzado, e aí qualquer coisa vezes zero, essa parte vai zerar, e aí você infelizmente zerou na sua prova também. A ideia aqui vai ser bem similar, pessoal, tem que estudar cada um separadamente. Vou fazer aqui minha continha 1, que vai ser x² menos 5x mais 6 igual a zero, porque eu quero fazer o estudo do sinal. Então vamos lá para o nosso delta. Menos 5²
menos 4 vezes o A, que é 1, e o C, que é 6. Então, nosso delta fica sendo 25 menos 24. O delta é 1. Achando as raízes. Menos com menos, o B vai ficar 5. Mais ou menos raiz de 1, que é 1. 2 vezes o A, mas o A é 1, então vai ficar sendo 2. Vamos lá. Então, quem é o meu x, uma linha? Fica sendo 5 mais 1, que é 6, dividido por 2, que é 3. Beleza? E agora, vamos achar ali a nossa segunda raiz. Vamos lá, galera. Segunda raiz, então, vai ser o seguinte. O nosso x, duas linhas, que vai ser 5 menos 1, que é 4, dividido por 2, que deu 2. Então, tenho minhas duas raízes, beleza? Mesma ideia. Vamos fazer ali a continha para a minha parte de baixo. Vou chamar de conta 2, ok? Só que essa conta 2, agora eu não posso igualar a zero. Por quê? Está no denominador. Denominador de qualquer fração não pode ser zero, né? Isso é indefinido, isso é indeterminado, isso não existe. Então, eu tenho que colocar ali que o meu x² menos 16, ele tem que ser diferente de zero. Então, eu vou achar os valores que ele não vai poder assumir, ok? A gente faz ali delta e Bhaskara normalmente, ou nesse caso aqui, a gente pode simplesmente, já que não tem um b, isolar o x, né? Então, nosso x² tem que ser diferente de 16, o x ele tem que ser diferente da raiz quadrada de 16. Então, o nosso x ele tem que ser diferente de mais ou menos 4. 4 positivo e 4 negativo, ok? E agora, estudo do sinal de cada um deles. Vamos lá, separadamente, tranquilo. Nossa, professor, conta grande? Sim. Trabalhosa? Com certeza. Difícil não, tá? Vamos fazer lá a nossa reta numérica. Marca as raízes, que são 2 e 3. Então, tenho lá o 2, tenho lá o 3. Já olhando para a nossa desigualdade, pessoal, olha lá, como é maior ou igual, então os valores que são iguais vai nos servir, eu vou colocar ali a bolinha fechada, que o pessoal fala, né? Bolinha preenchida. Posso colocar dessa forma. Concavidade, olha para o valor do A, se ele é positivo, concavidade voltada para cima. Tudo que está abaixo do x é negativo, tudo que está acima é positivo. Mesma coisa para a nossa continha 2. Então, meu eixo x marca as raízes. Menos 4, que é uma parte negativa, só que agora eu não posso pôr bolinha fechada, né? Tem que colocar bolinha sem pintar, porque tem que ser diferente desse valor. Então, menos 4 não nos serve. E 4 também não. Tenho que ter o cuidado na hora de marcar esses valores de obedecer como se eu tivesse uma única reta numérica. Então, olha lá, o 3 está à direita do 4. O menos 4 está à esquerda do 2, né? A localidade ali. Concavidade voltada para cima também. Vai ter esse desenho. Então, mesma ideia. Aqui no meio é negativo, porque está abaixo do x. À direita positivo e à esquerda também. E agora a nossa solução, vamos juntar esse pessoal em uma única reta numérica. Então, olha lá. Faz a projeção dos nossos valores. O 4, bolinha sem colorir, né? Bolinha sem pintar, sem preencher. O 3 pode ser bolinha pintada. 2, também bolinha pintada, assim como está lá no outro, pelos motivos que nós já falamos, né? E menos 4 também aberto. E aí a mesma ideia do joguinho de sinal. Vamos olhar cada um dos intervalos. Olha lá. À direita, positivo com positivo, mais com mais, dá mais. Entre o menos 4 e o 2, mais com menos, a gente tem menos. Entre o 2 e o 3, menos com menos, a gente tem mais. Entre o 3 e o 4, mais com menos, a gente tem menos, joguinhos de sinais ali. E à direita, mais com mais, mais. Olhando que a gente deixou marcado de verde, a gente quer o quê? Maior ou igual a zero. Então, as partes positivas. Aonde ficou positivo? À esquerda do menos 4, entre 2 e 3 e à direita do mais 4. Então, todos esses intervalos fazem parte da nossa solução.
Então, basta escrever agora essa solução. Então, x pertence aos reais, tá o quê? Estritamente menor do que menos 4. Então, o x ele é menor que menos 4. Ou, próxima parte, entre 2 e 3. Entre dois valores, como a gente conversou no começo da aula. Então, olha lá. O 2 e o 3, o x no meio e o sinalzinho de menor. Como o 2 e 3 é bolinha preenchida, então coloca o sinal de igualdade também. Menor igual, menor igual. Ou tem uma terceira parte, né? Olha lá, o x estritamente maior do que 4. Então, todas essas partes satisfazem como solução da nossa inequação ali inicial. Então, o nosso x ele pode ser qualquer valor menor do que o menos 4, qualquer valor maior do que o mais 4 e qualquer valor entre 2 e o 3, inclusive o 2 e o 3. Tá certo? Então, aqui a gente viu essa ideia de como resolver uma inequação quociente do segundo grau. E para a gente fechar a nossa ideia aqui, a gente pode ter também um sisteminha de inequações do segundo grau. Tá? Ah, meu professor, mas a de baixo não é do segundo grau, aliás. Né? A de baixo não é, ela é do primeiro grau. Eu olhei aqui e falei outra coisa. Não precisa que ambas sejam, né, pessoal? Uma delas já sendo do segundo grau, a gente já considera um sisteminha de inequações do segundo grau. A gente resolve cada uma separadamente. Mesma ideia, vamos resolver só a primeira, a parte de cima. Eu tenho que, já organizando, ó, 2x² menos x² mais 6x mais 8 maior ou igual a 0. Né? Não deixei ninguém do outro lado. Okay? Então aqui a gente vai ter x² mais 6x mais 8. Já que eu quero fazer o estudo do sinal, vou igualar a 0 e resolver como uma equação, para a gente fazer aquele estudo do sinal assim como nos demais. Vamos lá. Então, passar aqui a câmera para o outro lado. Então, o nosso delta, 6² menos 4, o A é 1 e o C é 8. Então, nosso delta vai ser 36 menos 4 vezes 1, 4 vezes 8, 32. Subtraindo é 4, ok? Então, o nosso x ele vai ser menos 6, mais ou menos raiz de 4, que é 2. 2 vezes 2, que é o A, fica sendo 4. Vamos lá colocar nossas raízes. X', menos 6 mais 2, não vai dar... Vamos escrever esse 2 direito, né? Esse 6, aliás. E o 2 também. Menos 6 mais 2 fica menos 4, dividido por 4, menos 1. E o x, duas linhas. Menos 6 com menos 2, menos 8. Dividido por 4, vai ficar menos 2, ok? Lá em cima, menos 4 por 4 vai ficar menos 1. E menos 8 por 4 vai ficar menos 2. Nossas duas soluções para a primeira conta. Mesma ideia, vamos resolver a segunda. Como é uma inequação do primeiro grau, vamos resolvê-la como tal, né? Então, x mais 5 menor do que 0. O x ele é menor do que menos 5. Já temos a resposta dele, tá? E agora, vamos fazer ali a nossa solução. Então, escrever cada um separadamente da continha 1. Olha lá. Nossa reta numérica do x. Valores que a gente achou foi menos 1 e menos 2. Então, vou marcar ali menos 1 e menos 2. Já que era, olha lá, maior ou igual, eu vou colocar a bolinha preenchida. Tá? Menos 1 e menos 2. Concavidade voltada para cima, porque o A é positivo. Então, nossos sinais entre os valores negativo, à direita e à esquerda, nas extremidades, positivo. Para o segundo, já que foi ali uma do primeiro grau, então eu tenho ali marcado menos 5. Estritamente menor, então bolinha sem pintar, sem preencher. Valor do A positivo, então a gente tem uma reta crescente, certo? Acima do eixo X todo mundo é positivo, abaixo negativo. Já que isso é um sistema, galera, eu quero o quê? Um valor que responda aos dois. Eu posso olhar como se eu estivesse fazendo a intersecção entre 1 e 2, tá? É a nossa solução. Então, colocando aqui o nosso eixo, eu jogo ali os valores, preenchendo, então eu tenho menos 1. A gente vai espelhando ali, né, os resultados. Eu tenho menos 2,
ambos preenchidos. E a gente tem o menos 5 sem preencher. Aquele joguinho de sinal como a gente fez em todos os demais. Mais com menos vai ser menos. Entre o menos 5 e o menos 2. Mais com mais vai ser mais. Entre menos 2 e menos 1. Menos com mais vai ser menos. E à direita, mais com mais, positivo também. E aí, já que tem que responder a todos, ao invés de fazer esse joguinho de sinal que a gente fez, o que eu vou olhar, galera? Tá? Isso daqui seria o quê? O caminho errado da gente responder esse cara. O que eu tenho que fazer aqui, ao invés de fazer esse estudo do sinal? Olha no de cima, o que a gente quer? No primeiro, eu quero valores positivos. Aonde que ele é positivo? Não é positivos ou igual a zero, né? Então não é no menos 2 à esquerda dele e do 1 à direita dele. Não são os valores que a gente pediu? Sim. Olha para a conta 2. Eu quero valores estritamente menores. Deixa eu até voltar aqui. Não na resposta, aqui no começo. Ó, menor do que zero. Então eu não quero valores negativos. Então não são valores menores do que o menos 5? Sim. Agora, olhando lá para os nossos números, já que eu estou fazendo uma intersecção, o que vai ser a minha resposta? Vão ser os valores que respondem a ambos. Então, olha lá. Se eu jogar de novo os nossos números, tem o menos 5, tem o menos 2 e tem o menos 1. Das partes que estão destacadas lá com o marca-texto amarelo e azul, qual é a parte que apareceu em ambos? Não é do menos 5 para a esquerda dele, que está preenchido em ambos? É, né? Porque os demais não está. Então, nossa solução é esse cara. Nossa solução fica sendo o x pertencendo aos reais, tal que o nosso x tem que ser estritamente menor do que menos 5. Foi ele que deu certo ali para todos os valores. Ok, galera? Então aqui a gente tem o nosso resultado. E aí, caso você tenha ficado até agora, né, já vai lá, senta o dedo no like, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha com aquele amigo seu, coloca no grupo do WhatsApp, do Telegram. E é claro, né, aguardo vocês aí nos comentários para a gente trocar aquela ideia. Até a próxima aula. Valeu!